Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro para mais um tema importantíssimo. Antes de mais nada, eu vou fazer uma chamada para a nossa viagem agora para a Grécia. O grupo já está aumentando, vai ser muito bom. Essa viagem está mais especificamente ligada para as ilhas, né? Nós vamos a Atenas, Mykonos, Santorini, Rhodes, Delos e Creta. Vai ser um programa muito bacana, de 15 dias visitando locais históricos, Knossos, o local do mitológico Minotauro, a Santorini, ou nós vamos a um vulcão ativo, vamos visitar um vulcão ativo, o barco só chega, a gente entra, visita, sobe lá, se explodir, nós vamos junto, mas tudo bem. Se coincidir, é legal, vai ser uma festa pirotécnica maravilhosa, mas é bacana e tá aí. E se você quiser nos acompanhar, anote aí agora, www.grecia2020.blogspot.com. Então vamos lá. Tá bom, Jorge? Você tá bom? super. Aqui a gente chama atenção, antes de a gente começar com o Jorge, é interessante isso, não é porque nós vamos falar, ele fala na casa dele ou sozinho, que nem eu falo sozinho. Se você me ver na rua aí, você vai falar, esse cara é louco. Eu converso comigo, falo e vou conversar. Mas chega aqui, antes da gente fazer o programa, a gente começa o... Eu não sei o que é. Foi na hora que eu entrei. Ele explicou um dia aí que ele fala que a energia fica diferente. Num desses programas anteriores, você deve lembrar bem, ele falou que acontece alguma coisa e daqui. Outras pessoas reclamam, estou repetindo aqui, dá água para o Jorge, o grego. Né? Não é questão da água. Eu não sei o que acontece. Aí a gente começa... Faz parte, é isso aí. E o tema que se apresentou para a gente conversar hoje, nós já fizemos 3 programas sobre o tema, mas hoje nós vamos fazer mais um. Não é especificamente sobre, né? Já falamos o que é justo, já falamos sobre justiça. Hoje vai ser o 4º programa sobre justiça que nós vamos falar. E hoje a grande pergunta o tema do nosso programa existe justiça? Legal, vamos ver o que é isso, justiça, porque muitas doutrinas, muitas religiões, vamos falar da palavra religião hoje, muitas religiões subjugam as pessoas, prometendo justiça, o dia do juízo e algumas coisas assim assado, usam muita justiça ou para catequizar, ou para dirigir, ou para seduzir, ou sei lá, o termo, não são apropriados esses termos que eu estou falando, mas dá para entender, né? Para fazer com que as pessoas fiquem sob a sua tutela, digamos assim. Então, eu já perguntei se você está bom, né? Estou super. Então, pronto. Então, já podemos entrar. Jorge, existe justiça? Vamos começar pela etimologia, como você sempre começa, né? Uhum. E aí vamos seguir adiante. Na minha opinião, existe justiça, sim. Só que há vários níveis de justiça. E tipos, né? Também, né? Uhum. Então, para que a gente consiga formar uma opinião sobre alguma coisa, ou agir de acordo com alguma coisa, ou trabalhar para que essa alguma coisa aconteça, eu tenho que conhecer essa coisa. Sem dúvida. Não pode falar assim para a pessoa, mas você agiu de forma injusta. Se ela não tem conceito de justiça, você agiu sem ética. Se ela não tem conceito de ética, então, nesse aspecto, a ignorância ela é a mãe de todos os desmandos humanos, né? Porque o desconhecer a própria coisa, né, coloca a pessoa em um estado quase de imputabilidade, que assim, você faz, mas é porque o instinto está fazendo. Outra coisa, antes de a gente entrar na questão da justiça, é uma pergunta que, assim, se não houvesse a punição, você agiria de acordo com o que é definido como justiça? Você seria justo? Vai lá saber. Se você não tivesse medo, você agiria de forma justa? Ou você teria ética? Você de maneira geral, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque e a gente tem a ver com a questão das religiões,
Que daí, às vezes a pessoa ela age dentro do conceito de bem porque ela tem medo do mal, né? Ou age seguindo Deus porque tem medo do diabo, né? Então, como não existe... É assim mesmo. E aí se invalida a própria coisa em si, porque a pessoa não é que ela seja boa, ela tenta praticar o bem ou tenta se manter longe do mal porque o mal é punição. Então, por medo, né, ela vai no caminho do bem. Daí, isso do ponto de vista de evolução é nada, é zero. Mas bom, você está falando de um negócio interessante, me veio. Eu, por exemplo, quando eu converso com amigos assim, que já experimentaram as drogas, cujo tema nós já passamos aqui no Vida Inteligente, eu disse a eles que eu nunca experimentei qualquer tipo de droga dessas mais pesadas que eu digo, porque eu fumei quase 40 anos e não deixa de ser uma droga, eu também não, só que eu nunca fumei e eu nunca fiquei bêbado. Nem eu. Uma vez eu fiquei, mas é besteira. Mas eu digo, eu não experimentei nenhuma droga por medo. Foi por medo. E eu acho legal que eu tenha tido medo e não experimentei nada. Porque eu falei, se eu experimento alguma coisa e eu gosto daquilo e viro escravo daquilo, né? Então, na dúvida, eu não ultrapassei. Eu tive medo. Esse é um tipo de medo. O outro tipo de medo, quando você vai cruzar uma fronteira, é que daí essa fronteira pode revelar aquilo que daí em nós a gente pensa não existir. Poxa, que é isso? Ou seja, quem for, bem-vindo. Que é isso? Não sei se vai sair um áudio aí, mas tudo bem. Vai, continue. Visita querendo mostrar que está visitando. Eu acho que sim, vai. Até calor. Então, a outra coisa é aquele medo que existe, então, que eu estava falando, de quando se vai ultrapassar uma fronteira, que essa ultrapassar a fronteira mostra aquilo que você pensa que em você não existe. Então, você vai experimentar a droga ou você vai beber até inabilitar a razão. Daí, quem vai exteriorizar é o que na alma de cada um existe. Daí pode ser a euforia, pode ser o ódio, pode ser a agressividade. Então, mas de qualquer forma, você vê. O norteador do limite do comportamento geralmente é o medo, né? Por isso que tem uma discussão muito interessante e até recomendaria quem tivesse um tempinho para ler na República de Platão. Grande obra. No capítulo 2 e 3, o livro 2 e 3, aí é uma discussão sobre essa questão da justiça, né, do que é justo, né? E daí tem um dos interlocutores, que é Glauco. Ele fala que para que a justiça seja colocada, o medo tem que ser colocado também. O medo? E aí depois isso é usado por Thomas Hobbes, né? Quando ele fala que daí o medo é uma obrigação do Estado. E veja que daí é uma coisa muito interessante, só fazendo um parênteses, sim, né? Que daí hoje o medo é o que justifica o Estado. Então, qual é que é a função do Estado? O Estado é proteger o cidadão. Proteger de quem? Como não tem guerra, então tem criminalidade, né? Daí o Estado se justifica baseado nas suas próprias mazelas. Então, a incompetência do Estado gera uma parte social, né? Quer dizer, uma parte diferente da população que não tem acesso, no mínimo, ao essencial. E se cria o conceito, e dali vai surgir a marginalidade, né? Por exemplo. E aí, então, como isso representa uma ameaça ao Estado social, daí o Estado se justifica pela sua própria incompetência, né? E aí, quanto mais incompetente é o Estado, quanto maior a ameaça ao cidadão, mais o cidadão recorre ao Estado. E fica um processo assim, uma simbiose caótica, né? Onde você... A posse depende mais do Estado, você repudia mais o Estado, porque o Estado não é justo, né? E por conta do Estado não ser justo e ser repudiado, então cria divergências sociais e cria criminalidade, e cria marginalidade. Então, só que é um processo, não existe processo eterno, né? Do ponto de vista de matéria. Então, isso rompe, daí o Estado social se rompe. Então, o Estado, ele induz o medo e ele usa aquilo que ele diz combater, que é a própria criminalidade, para se auto-justificar, para proteger o cidadão, né? E aí, nesse ir e vir, né, aí sempre o cidadão, o ser humano que pertence a uma nação, ele busca o que é justo, o que é justiça, mas daí a justiça
não é só o reparar um dano, a justiça, e daí na própria origem do termo justiça está isso, do conceito de justiça, conceito grego, conceito romano, né, tá a igualdade, né? Então o que é justo socialmente é a igualdade. Então a gente vive um estado de injustiça, porque tem desigualdade. No outro dia que a gente conversou, a gente falou sobre aquela acumulação de riqueza. Sim. Então isso é assim, assim, sobre as classes sociais, né? Me diz um fato que prove que a gente vive num mundo injusto. Esse, acabou. Né? Então, sem se conhecer alguma coisa, você não pode praticar, nem defender, nem exigir, nem saber se existe ou se não aquela coisa. Do ponto de vista de surgimento do conceito de justiça, então, na tradição grega, teve um momento em que nem o Olimpo existia, que era o mundo dos titãs, né? E daí, então, tem os dois primeiros, que seria o céu e a terra, Gaia e Urano, e daí eles dois geram duas primeiras filhas. Uma é a Ética, né? E a outra é Têmis. Têmis é a verdadeira deusa da justiça divina, Lex, né? Aí, então, Têmis, que é Lex, que é a justiça divina, ela vai ter como complemento o Mors, que são os costumes, né? E o Iuris, que é o legislado. Depois aí, Têmis, então, ela tem 3 filhas, disciplina, eumonia, paz, eiriné, e a justiça, que é Diké. Então, essa imagem que a gente tem da deusa da justiça é Diké. Mas aí não é aquela deusa da justiça original, ela já é uma deusa da justiça de uma segunda geração, ou humana, ou da matéria. Sabe que ao pé da letra, o Diké, que é Dik em grego, Dik, se você traduzi-lo, é razão. Interessante, né? Razão e justiça. E o Têmis inicial, que era a mãe da razão, a mãe da justiça, a tradução de Têmis é colocada, é aquela que foi posta. Assim, aquela que foi posta para equilibrar o universo é Têmis. Isso. Do equilíbrio universal e da ética, né, é que então surge depois o Olimpo, onde daí Diké faz parte da gama de deuses olímpicos, e ela representa a justiça. Então, de início, bom, essa questão da venda na justiça é do século XVI na Alemanha, não existia, né? A justiça de início, então, na Grécia, ela era representada como um aspecto, uma figura feminina, né? E segurando a balança com a espada voltada para cima, mas sem venda, né? E depois, então, tem o conceito romano de justiça, que é o Justitia, ou Justitia, né? Que também é uma deusa feminina, só que ou segura a balança com as duas mãos, sem venda, né? Ou segura a balança com as duas mãos, ou segura a balança com a mão esquerda e com a mão direita uma espada, mas a espada apoiada no chão. Sim. E a deusa, a imagem da justiça que tem hoje, que é um derivado grego, é a espada voltada para cima. São os aspectos do que seria a autoridade, o poder e a força. Então, o conceito de justiça, originalmente, ele está baseado na igualdade. Tanto é que depois a justiça, ela tem 3 filhas também, que é a paz, a ética. Qual é a terceira filha da justiça? Antes de que teve uma quarta filha, que foi Astreia. Astreia é a bondade e a sabedoria, então ela deveria existir em equilíbrio com as outras 3. Depois de que teve 3 filhos, que eu não me lembro quais foram os nomes dela. Depois eu vejo. Depois se quiser falar. Então, conceitualmente, justiça é equilíbrio, né? Conceitualmente. O que acontece é que daí, então, existe a lex,
que é a justiça divina. Essa existe porque é o próprio cosmos, é Dharma, né? É a lei que a gente É a tanto lei, fala. justiça é a lei, né? Com L maiúsculo, né? Depois da lex, aí existe o mors, né? Que são os costumes, que é aquilo que é aceito como lei, mesmo que não esteja escrito, e é o fundamento do direito romano. E aí depois do mors, daí vem o ius, donde ius, justiça, né? Que é aquela lei que é escrita pelos homens. Então, hoje não se pode confundir o que a gente chama de justiça, que a justiça hoje é o poder judiciário, né? E o poder judiciário veio do espírito das leis, e que daí dividiu a coisa pública, a gestão da coisa pública em 3 poderes. Então, o judiciário ele se aplica de nortear a aplicação do ius, que é aquele tipo de regra que é escrita pela própria coisa social. Então, é o nível mais baixo, né, da interpretação do que seja lei, tanto é que a lei ela corresponde ao desejo da maioria, né? Então, não é nenhum costume. Se tem uma maioria que daí domina no legislativo, essa maioria cria uma lei e cabe ao poder legislativo fazer com que essa lei se cumpra. Se essa lei não se cumpre, então vai para o executivo usa a força e faz cumprir. Porque você já ouviu falar do Código de Hammurabi, alguma coisa assim? Uhum. Isso aí já é uma coisa, acho que é muito antiga. Começa a ser praticamente o estabelecimento das leis. Apesar de ser, se a gente lê hoje o Código de Hammurabi, a gente vai achar tão absurdo, né, o tipo de leis que tinha, porque privava um monte de coisas, né? Então, será que esse tempo esse já foi um início? Como é que começou? Porque nós temos... Se você quiser tomar como base um livro de lei, você tem que se reportar ao Manu do nosso ciclo. Perfeito, um Manu, exatamente. Até que no direito tem o que chama de leis de Manu, mas não é leis do Manu, né? Porque é uma pessoa antropomorfizada, né? Então, a partir desse códice, então que se deriva as leis. E sempre quando é dado um códice inicial de leis para gerar o conceito de justiça, de igualdade, então ali é uma mistura de lex, de mors e de juris, porque é o primeiro códice de lei que emana daquele contato entre o humano com o divino. Depois isso vem se degradando e cada um faz seu próprio juris e o poder judiciário legislativo se encarregam de daí fazer o que as forças que dominam os países direcionam para fazer. Vamos voltar no tempo, muito no tempo. Só te falar um pouquinho. Você vai completar alguma coisa? Vai. Não, só contar. Tem problema, não vou. Então pode, depois eu falo sobre isso. Porque já que nós estamos falando da tábua do Código de Hammurabi e tudo, para ir muito mais além, tem aquela história, né, de que passaram as tábuas com as leis, que já usamos aqui, falamos sobre os 10 mandamentos agartinos, né, que falamos sobre isso, que não deixa de ser um código de justiça, né? É um códice. Código de justiça. Então, vamos posicionar um pouquinho, não foi dessa forma, claro que não foi dessa forma que aconteceu, né? Como dizem, subiu não sei aonde, recebeu na pedra um monte de códigos e estabeleceu-se ali. Isso tudo é porque é figurativo em muita coisa, velado, né? É velado, exatamente. É uma forma de velar a coisa mais ainda. É que a coisa ela vem velada, depois ela é revelada para que alguém desvele. Sim. E sempre é individual o processo. Então, a pergunta não sei se cabe agora nesse momento, que você tinha o raciocínio, que é quando é que começou já a lei de cima, a lei se manifestar aqui embaixo. Vamos chamar assim, se manifestar no plano físico, quais foram os primeiros códigos e que forma que chegaram. Que nós falamos no programa anterior, que eu não me recordo agora qual foi, mas nós falamos dos humanos, né? Falamos dos lemurianos, depois fomos falando na formação das raças, né? E naquele tempo, então, eles não tinham inteligência, como você falou, tinham o Cíclopes, lembra que você falou do Cíclopes e tal? Sim, a consciência deles era focada no neurovegetativo. Então não adianta você botar lei nenhuma que eles não entenderiam naquele tempo. Então, quando é que elas começaram a vir aqui
Como é que começou a lei, obrigatoriamente, ela é aquilo que tende a fazer com que os inconscientes se contenham para que a consciência aconteça. Ótimo. Por isso que existe a lei. E aí uma abordagem mais cristalizada desse processo é o Estado social hoje no mundo inteiro, né? Onde a paz só é mantida pela lei que se baseia na força. Por assim, tem uma lei para ser cumprida. Você não cumpre, eles vão te agredir de duas maneiras. Ou te tomam dinheiro, através das multas, né? Ou vão usar a força para que a lei seja cumprida. É exatamente assim. E isso sempre foi drástico, né? Assim, você pega no Egito, aí o assassino e o perjuro, eles eram condenados à pena de morte imediata. O traidor e o ladrão, eles tinham a mão cortada ou a língua cortada. Então, assim, não tinha, sabe, não vamos perder tempo, vamos fazer logo a lei da maneira mais irreversível possível, imediatamente, para quê? Para que, baseado no medo, se estabeleça uma paz social. A gente volta ao início da conversa. Se uma paz social é estabelecida baseada no medo, nos dois tipos de medo, ou o medo da violência e eu dependo do Estado, então fico em paz, ou então o medo do próprio Estado, que medo do Estado, se eu não cumprir todas as leis, né, o Estado age sobre mim de que maneira? Me multa de todas as maneiras, né? Então, todo o Estado social que é mantido baseado no medo, né, ele é como flor de uma noite só, né? Quando o sol nascer, ele já não existe mais. Você vê, hoje, vamos vir para fiz uma pergunta do passado, venho bem para o presente aqui. Hoje a gente vive a gente vive na linha, anda na linha por causa de medo. E cada dia aparecem novas leis que fazem com que você tema. Você não pode hoje, a questão da paquera que existia no nosso tempo, que a gente paquerava alguém, alguma coisa, a moça, o moço, a moça, hoje isso aí pode ser, você já não pode nem fazer isso, não pode nem olhar. Vira assédio, de pureza. Perfeitamente. Não, então, você não vê assim. Você acha isso justo? Isso é justo? Nós estamos em 2020, né? Isso. E aí eu vi um tempo atrás um movimento para obrigar que alguns termos que Monteiro Lobato usava nos livros fossem mudados, né? Tipo assim, chamar de negrinha ou neguinha, né? Sim. Pô, neguinha, chama minhas filhas de neguinha. Isso, agora hoje aqui você vai preso porque é racista. Pois é. Então, tem que se buscar o direito das pessoas, né? Quando elas se sentem injustiçadas pelo Estado ou pela sociedade, mas não se pode cristalizar porque senão se perde um estado de inocência, né? Total. E isso também é interesse assim, de pegar e seccionar a sociedade, então recrudescer de tal maneira que as cores se odeiem entre si, que as classes se odeiem entre si, que as profissões se odeiem entre si, que os times se odeiem entre si, que os partidos políticos se odeiem entre si, e daí nesse ódio, né, assim, quando se planta ódio, o que floresce é o medo. Quando floresce o medo, o Estado é chamado de ser medo. Nós somos inimigos da torcida A, da torcida B, e disso surgiu o ódio, né? E do ódio surge o medo. Que medo? Porque a torcida A está muito grande e quer fazer mal para a torcida B. Daí o que a torcida B faz? Ela corre para a justiça, ela corre para o Estado. Quando o próprio Estado incentiva como lazer o ódio entre as partes, né? Então, é um mecanismo assim, muito maldoso, o mecanismo social que hoje empurra a humanidade, porque as pessoas elas são desconsideradas, ninguém trata ninguém como ser humano, e de maneira geral, assim, o Estado ele não está interessado em defender você porque você é minoria ou maioria, pela tua cor, pela tua raça, pela tua religião, pelo teu time, pelo teu partido. Não, é que o atrito ele justifica o próprio Estado, né? E aí não adianta nada porque, como disse de início, em um Estado onde uma paz aparente se mantém baseada no medo, a paz não existe. Né? A paz não existe. Quando você vai se comportar como um bom cidadão, porque você tem medo das punições, você não é um bom cidadão. Tem também na República de Platão, tem uma história que fala que é o anel de Giges,
Não. Então, o anel de Giges é o anel que daí ele dá invisibilidade. E a questão é, se você tivesse um anel que te deixasse invisível, você agiria como você age hoje, ou você agiria como você não pode agir hoje, porque você não teria pena nenhuma? Né? E essa história contada que daí Giges, ele era um artífice, era de uma profissão não considerada à época, e aí ele se apaixonou por uma princesa, e através do anel ele vai e começa a fazer artimanha, engana, vai, rouba, mente, monta, né? E daí vai se casa com a princesa, e daí usando o anel ele vai e trama o assassinato do rei, daí ele vira rei. Então, aquilo mostrou que daí Giges não era um artífice fraterno, né? Na verdade, ele era um assassino não manifesto, né? O que a diferença entre uma coisa e outra era o medo que tinha da punição, ou o medo determinando como o caráter ele vai agir. Na verdade, então, ele era o que sempre foi, né? Então, a questão que fica para a gente hoje é essa: se cada um tivesse um anel de Giges, né? Como é que você agiria? Se aí a primeira coisa que faria era colocar o anel e entrar num banco, porque já que o banco não sei o que e tal, pegaria um dinheiro para resolver meus problemas financeiros e viveria feliz. E como eu ia estar feliz, então eu ia ajudar os que precisam. Mentira. Claro. Mentira, porque você está partindo de uma apropriação, né, e agindo de uma maneira não ética para daí fazer o que você quer. E para você não ser punido por aquele Deus que você acha que está te olhando, você disse, não, eu ia pegar e ia meter a mão no dinheiro, mas eu também ia ajudar os que precisam. Mas daí isso não é justiça. Então veja que daí isso tudo que a gente está conversando mostra que justiça é uma coisa, equilíbrio. Equilíbrio, tanto interno e principalmente quanto externo, senão não existe. E ninguém pode dar o que não tem. Você vê que há 15 anos eu estou aqui falando com você, quase 15 anos, e eu sempre te questiono o que eu vou questionar agora mais uma vez. Eu acredito. Você fala que é fim de ciclo, patati, patatá, todas essas decorrências. Esse comportamento humano que você acabou de descrever, mais uma faceta... O que eu já disse antecipado, que eu acredito na humanidade. Mais uma faceta que se mostra da humanidade atual, na qual nós estamos inseridos, fazemos parte dela. Pô, é interessante um novo ciclo se apresentando e tendo todas essas coisas e você falou, e é uma coisa real mesmo. Se você vê esses testes que são feitos na televisão, que a gente vê, que eu assisto de vez em quando, de teste de honestidade, de você deixar um dinheiro, ou de você chamar um técnico na sua casa, simulando que a sua TV, ou sua geladeira, ou seu eletrodoméstico está pifado, você vê quantos são honestos e quantos são desonestos. Então, o número da desonestidade, de tudo isso aí que nem você falou, não lembro agora qual é o elemento que você falou que podia fazer invisibilidade. O Giges, anel de Giges. O anel de Giges, aí, nossa senhora, cada 100 pessoas, 99 usariam esse anel para interesses próprios. Você está na fila do trânsito, né? E aí tem uma... Aqui na Beira-Mar... Isso, você já deu esse exemplo aqui. É assim. Você está na fila do trânsito. Daí o outro vai e passa pela direita e vai lá na frente, atrapalha o trânsito e passa na outra frente. Daí, será que ele acha que o minuto de vida dele é mais importante que o meu minuto de vida, porque eu posso perder um minuto no trânsito e ele não? Né? Daí isso é justo? Não, isso é injusto. Daí esse indivíduo, ele depois chega no trabalho, chega em casa, ele vai assistir TV ou qualquer coisa que seja, e ele vai emitir um conceito ou um julgamento dizendo que tal atitude ou tal atitude foi injusta. Ou que verdade, o filho dele foi injusto. É isso mesmo. Como é que daí eu cometo injustiça e comento sobre injustiça depois. É que a justiça ela só vale para os outros, mas eu não me submeto a ela. Aí vale a máxima. Ninguém dá o que não tem. Então, como é que é o novo ciclo com gente assim? Vamos lá. Então, é que a expressão máxima da justiça é a vontade, né? É por isso que daí na tradição grega, na mitologia grega, né? Então, a justiça, que é Temis, ela passa a existir junto com a ética antes que o próprio Olimpo exista. Então, antes que os deuses organizem a matéria, organizem a coisa humana, já existe
a justiça e a ética. Então, justiça é a lei, como você falou, a lei com L maiúsculo, né? E ela implica em consciência. Então, a capacidade que a pessoa tem de aplicar a justiça a si mesmo e aos outros está diretamente ligada, ou é proporcionalmente ligada, à capacidade que ela tem de exercitar em si mesmo a vontade e a fraternidade. Né? Porque se você não compreende como justo a igualdade, você tem em si a pior das injustiças. Né? E aí, então fala assim, mas vamos pegar o estado social hoje no Brasil e no mundo, onde há uma polarização entre o que se chama de esquerda e direita, né? E esse conceito vem na Assembleia depois da Revolução Francesa. E aí tinha o salão da Assembleia. Quem sentava do lado direito era e o rei tinha sido deposto, né? Então, quem sentava do lado direito no salão da Assembleia eram os monarquistas e aqueles que queriam preservar o estado de coisas, quer dizer, aqueles que ainda detinham algumas posses, né? Quem sentava do lado esquerdo do salão era o povo que tinha acabado de fazer a revolução. Daí pegaram esse conceito de direita e esquerda e então ele é a bola da vez para fazer com que os ódios sejam levantados. E não existe isso, né? Esquece esquerda e direita e pensa em estado social onde todos têm, no mínimo, aquilo que precisam para existir dignamente. Se isso existe, então existe a justiça externamente. Por quê? Porque há uma vontade para que isso aconteça. Só porque exista um estado social justo, há que haver um estado de consciência. Um estado social, ele é só um reflexo da consciência, é um reflexo externo da consciência do conjunto de indivíduos que o formam. Ou a política, ou os políticos de um estado social, eles são o látego, eles são o karma, eles são aquilo que vai aplicar a vergasta, né, na população, porque são só, é como se fosse assim, o extrato do que existe na alma, né, da maioria é o que representa os poderes hoje em todos os países. Aí você olha assim, puxa, mas então o extrato da maioria está complicado, porque os que exercem os três poderes hoje, de maneira geral, em todos os países, são complicados, não é? Mas isso é só um reflexo de cada um. Então, aí voltando à tua pergunta, com relação ao final de ciclo, é que quando a gente está no final de ciclo, tudo aquilo que existe no fundo da água, no fundo do rio, ele tem que vir à tona, né? Para que seja purificado, para que veja a luz do dia. O que a gente vive hoje é isso, né? Mas a gente tem a contrapartida que coexiste com o ciclo novo. O ciclo novo, o que é? É o exercício da vontade, é a busca da fraternidade, é a busca da igualdade. E isso vai se estabelecer, isso de forma inexorável, né? Nós fizemos recentemente um programa aqui que era a condição social, você lembra, né? Falamos sobre a condição social. As castas, essas coisas. Isso, exatamente. Então, veja, hoje, essa questão de justiça, você foi muito feliz aqui, você colocou para alguns países, mas alguns países deste planeta, eles têm um senso de justiça diferenciado. Eles têm uma consciência maior. Somos nós mesmos, essa mesma humanidade, mas com outro nível de consciência, um nível de justiça que não é tanto difere desse medo, não é a justiça pelo medo, é a justiça da consciência. Mas olha só. Então é isso que eu quero... Mas olha só, então são nações mais antigas, mais estabilizadas, financeiramente estáveis, então do financeiro é que vem o equilíbrio social. E nações pequenas, hein, por incrível que pareça, as menores, né? Muitas dessas nações pequenas, se você vê assim, mas onde que essas nações pequenas elas estão metendo a mão? Aí você vai ver, eles estão influenciando na África, estão influenciando na América, então tem a justiça, é como daí na época da Grécia. Você tinha em Atenas o berço da democracia, quem podia experienciar, né, assim, a ambrosia da democracia. A ambrosia é o néctar dos deuses, né, da democracia, eram só os cidadãos. Quem que eram os cidadãos? Mais de 30 anos, nascido de pai e mãe ateniense, sim, com status social. Uma seleção ali. Então, de 500 mil seres humanos, 30 mil tinham o direito de ter voz
nas assembleias, e os outros, né? E os filhos de escravo, nascidos de escravo, seguiam as leis. Aí era aplicado dura lex sed lex, Sim. ou aquele tipo de lei. Assim, para os amigos a mão, para os inimigos o fio da espada. Então, daí, mesmo esse equilíbrio, mesmo hoje, esses estados sociais, então, assim, são poderes econômicos, há uma harmonia social, né? Não há muita distinção de classe, essas coisas assim, mas aí você pega, tá, mas onde que eles estão se metendo? Né? Dá uma olhadinha na geopolítica, né? Do mundo. Eles se metem aqui, invadem ali, vão lá e tal. Isso não é justiça. Recentemente passaram um vídeo, não sei se é num daqueles países nórdicos, estou me referindo mais àquela parte lá, Sim. onde o filho do coletor de lixo estuda na mesma escola do que o do governador. Então é uma condição social equivalente. Então como é que isso... Como é que isso é possível? E tem estado social, pelo menos aí, vou analisar só a parte interna, sem tratar da geopolítica, onde, assim, daí, você é um professor, você ganha a mesma coisa que um deputado. Certíssimo. Isso! Sabe que, então, assim, tem um quê de sinarquia aí, ó. Então, assim, eu, cedo ou tarde, vou tentar novamente participar do meio político, porque a sinarquia, ela tem que ser implantada. E aí o foco do processo inteiro é a educação, porque sem educação você não dá consciência, sem consciência não tem liberdade, sem consciência e liberdade não tem justiça, a pessoa não sabe nem pedir por justiça porque ela não sabe qual justiça que ela quer, né? E ela passa a ser usada, subjugada, e quando chega num ponto em que então você tem um professor ganhando a mesma coisa que alguém que exerça um poder temporário, um cargo temporário em qualquer um dos 3 poderes da República, aí então você está caminhando para um estado onde a justiça pode ser possível. Porque num estado onde você tenha um equilíbrio social, onde você tenha uma harmonia social, não haja castas, né? Onde todos tenham o necessário e cada um trabalhe de acordo com as suas aptidões, daí a gente volta a Platão, que é o conceito dele de cidade justa, que é aquele que daí está na cidade e exerce aquela função para a qual ele tem aptidão com toda a felicidade e ganhando tanto quanto o outro que exerce outra função. Então, o médico ultra especializado, né, ele tem o mesmo salário que o professor de jardim de infância. Perfeito, perfeito. E vive muito bem. E veja, se você tem um estado social, o que vai sobrar de criminalidade? Zero. E se não tem criminalidade, não tem o quê? Medo. Verdade. E se o Estado social prover esse equilíbrio, o cidadão não tem medo do Estado, por quê? Porque o cidadão percebe que o Estado é ele. Então, se não tem o medo do Estado, não tem o medo daqueles que ficam à parte da sociedade, né? O medo não é um artifício, não é uma moeda de troca no convívio social. Aí a justiça, ela por quê? Porque existe harmonia. Fora disso, Grego, não existe, não tem solução. Parece que o novo ciclo chegou em alguns lugares, começou em alguns lugares, e tomara que depois ele venha para os demais, não sei. Não, que o novo ciclo, assim, então você tem estados do ciclo antigo organizados, né, e que criam exemplos que são benéficos e criam exemplos maléficos, por assim, eu tenho um estado perfeito para meus cidadãos, mas eu invado o país dos outros para pegar esse recurso para o meu próprio estado. Isso não é válido. Justiça. Não, né? não é. E tem aqueles estados, aquelas nações novas, onde as pessoas ainda são impúberes, são de crianças ainda, né? E aí, como são crianças, então elas têm medo de tudo, de tempestade, de trovão, de grito, de qualquer coisa, e aí os mais antigos vão e abusam dessas nações mais novas. Mas isso é temporário, isso é característica do fim do ciclo, né? Vamos falar agora por que a justiça em si, vamos tentar comparar as duas justiças, que todo mundo fala e faz uma confusão incrível. Eu sinto a confusão, talvez eu não entenda totalmente a confusão, mas é notório, às vezes é aquele pressentimento de que está errado, né? Que todo mundo fala da justiça daqui, a justiça dos homens, e falam, exato, essa justiça divina, mas é um aspecto, isso aqui que eu gostaria que ficasse claro e bem abordado. E por que a justiça divina não prevalece ou não dirige, vamos chamar assim? A gente fala nessa linguagem de quarto sistema, né? Para ficar inteligível, né? Nessa mente lógica. Por que uma justiça
divina não interfere numa justiça terrena. Vamos imaginar que tem um trem, ele está no trilho. Sim. E no último vagão, daí o pessoal, era o depósito do restaurante, e aí um pessoal invadiu, né? E aí abriram todos e estão bebendo todos e está o maior pandemônio, né? Aquela diversão, aquele salve-se quem puder, né? Sim. Tacando fogo como é que é? Tacando fogo na barraca, não. Chutando o pau da barraca. Chutando o pau da barraca. Fazendo esculhambação. Essa esculhambação no último vagão, né? É o que a gente vive hoje. Daí, nesse último vagão, quem pode mais chora menos, que assim, lá é o Duralex, Sedlex, Pandisto humano, que daí quem tem mais força que vai pegar o que quiser de graça para comer, ou empurra o outro, ou briga, ameaça, grita, xinga, ou paga, compra, tal. Não, lá no último vagão invadiram, ninguém paga nada. Sim, tá, então, invadiram, tá uma bagunça. Sim. Então, ali, nesse vagão, tem essas variantes do que seria a justiça humana, né? Então, é a lei do mais forte, né? Então, ao invés de estar existindo a autoridade, né, e o poder, o que está existindo ali é a força instintiva, tá? Só que é o seguinte, por maior que seja a esculhambação naquele vagão, aquele vagão não tira a locomotiva do trilho, e a viagem tem um fim. Então esse vagão, por mais tumultuado que ele possa estar, por mais aparentemente caótico que ele possa estar, né, ainda assim ele está inserido em um contexto que é a composição inteira e que tem uma locomotiva, tem uma máquina que está dirigindo o processo, né, e eles não conseguem desviar o processo inteiro do seu destino, né, e a locomotiva ela vai parar na hora que tiver que parar, e a hora que parar a festa acaba. Essa que é a diferença. Então, não é porque aparentemente a gente vive um pandemônio humano em termos de justiça ou de injustiças, né? Que aí a justiça deixa de existir. Então, a justiça divina, que é imutável, que é a lei, essa existiu, existe e existirá. Por quê? Porque ela é a base da própria coisa, é a harmonia da própria essência. A justiça humana é que daí ela tem variantes. E que variantes? Aí tem a justiça do Estado, tem a justiça do indivíduo, mas a pior justiça, ou as piores injustiças, são aquelas que existem dentro da alma de cada um de nós. E aí, quando você não consegue compreender o conceito de justiça e você não aplica a justiça aos outros, você também não vai aplicar a você mesmo. Como você não aplica a justiça aos outros, não aplica a você mesmo, você não recebe a justiça que você espera, tipo do Estado. E você passa a reclamar que o imposto, que não sei o quê, que roubam, que isso, que aquilo, você passa a ser um reclamador profissional. E aí, já que você reclama dos humanos, por que também então não reclamar dos divinos? Então, daí você passa a reclamar do universo, da divindade, da vida, e chega ao máximo da negação da existência, quando o indivíduo vai e fala, a vida é injusta. A vida não é injusta. A vida ela é absolutamente justa porque o processo da própria vida ele é um processo que busca o equilíbrio. Então, tudo aquilo no qual eu estou inserido, toda a forma como eu interajo, toda a forma como a vida interage comigo, toda a forma como o meio interage comigo, é a maneira como eu interajo com o meio. Se eu estou na inércia e eu deixo que a coisa externamente aconteça, eu não posso reclamar do resultado. Se eu não compreendo a divindade e eu me limito a essa compreensão, a me vincular a uma religião e ficar pedindo coisas o tempo inteiro, porque eu quero saúde, eu quero felicidade, eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero compreensão, eu quero elevação, eu quero virar um adepto, eu quero virar um iniciado, eu quero. Como não tem ninguém ouvindo, essa frustração ela se transforma em revolta, né? E aí, como não atende teus desejos, você chama o não atendimento dos meus desejos, eu chamo de injustiça. Então a vida é injusta. Mas isso não faz nada para que a vida seja justa, porque justiça é harmonia. Você está harmônico, nós estamos harmônicos, nós compreendemos os fatores, compreendemos a vida, nós somos elementos ativos na vida ou elementos passivos na vida. A vida está acontecendo e eu estou sendo levado pela correnteza ou eu controlo a minha vida? Então, na medida em que eu abro mão dos meus direitos, e aí direito como cidadão, direito como ser humano, direito como ser cósmico, aí eu tenho que
comer o que me servem, né? E aí o que me servem me dão os restos, o que não querem mais, o que sobra, joga para o Jorge, né? Aí eu vou reclamar, puxa, mas por que ninguém é benevolente, né, e me dá alguma coisa? Não, porque ninguém vai te dar nada, ninguém dá nada, né? Você tem que construir aquilo que vai acontecer na tua vida, você tem que construir a tua vida, e não é o não dar no sentido que você tem que ser competitivo. A competitividade, o ver o teu irmão, né, o ver o outro ser humano como alguém que disputa aquilo que te pertence, é um dos grandes elementos, dos grandes artifícios para a injustiça social. Por quê? Porque todo mundo compete com todo mundo, né? E você não tem mais só necessário, você tem tudo quanto você possa acumular até que o outro seja incômodo. Por quê? Porque ele está ocupando espaço que eu posso usar para guardar minhas coisas, né? Então, mas demora a gente ali, mas eu quero passar o trator em cima, por quê? Porque eu quero construir uma casa maior para guardar minhas coisas. Bom, mas era a gente, não importa. Você entende? Então, essa falta de percepção do que seja justiça, né, é que faz com que a gente julgue que a vida é injusta. É que assim, não, mas eu fiquei doente, daí a vida é injusta comigo, né? Deus é injusto comigo, Deus não me deu saúde. Deus não compreende o conceito de saúde. Deus não compreende o conceito de riqueza. Há forças cósmicas que, quando em equilíbrio, resultam no ser humano que se chama de saúde. Há forças cósmicas que, quando em equilíbrio, resultam no ser humano o conceito de necessário, o conceito de harmonia. Então, eu tenho que fazer com que isso aconteça. Toda vez que eu esperar que alguém faça alguma coisa para mim, como ninguém faz, não existe um alguém que está cuidando de mim, não existe, da mesma forma que não existe um alguém que está anotando minhas coisas para me punir. Era o que eu ia interceder agora. Eu sei. Não existe, não é? Inclusive, essa interpretação que existe, os anéis akáshicos, que daí tem alguém registrando. Isso aí. Não, o conjunto... Ou então você põe o papel, queima com os teus defeitos aí, e lá em cima vão resolver, vão fazer justiça com aquilo essa que você... questão é uma questão teológica, mas é um outro assunto, né? Sim. Mas, então, assim, os próprios lípicas são nomes dos anotadores, né? Os próprios lípicas, o conceito é diferente do que se fala mesmo na iniciação, não é bem assim, né? Não tem um conjunto anotando as coisas, dizendo para você, assim, não, estamos anotando teu caderno. Seria ridículo, né? No Egito, a coisa assim, ela é tão... No Egito, então, então havia a crença na morte e tal, e havia Mahat, que era a deusa da justiça, e... Então, quando o morto ele morria, daí ele era levado ao submundo, e ali então ia ser pesado o coração dele contra uma pluma, para daí medir, para ver se ele ia para o reino dos deuses ou para os infernos, né? E aí chega um tempo em que daí os sacerdotes de Amon-Ra, que daí já era um culto degradado, porque o deus solar já tinha deixado de existir, então eles criam o conceito do escaravelho, né? O grande escaravelho. Então, mas se criou uma época um conceito que daí então, e era vendido, isso fazia parte do poder da religião no Egito, que daí então o morto ele podia, assim, enganando os deuses, né? No lugar de colocar o coração na balança, ele colocava um escaravelho com a fórmula mágica, ele sempre ia ser mais leve que a pena, então ele sempre ia conseguir o céu, né, mesmo não merecendo. Então, inclusive na morte, né, se vendia a injustiça, que é exatamente como é hoje. Então, se vende a injustiça na vida e se vende a injustiça na morte baseado no medo. Então, você seja bom, você faça isso porque senão você vai para o inferno, né? Mas se você seguir o que eu estou dizendo, né, aí então eu garanto que você vai para o céu. Por quê? Porque eu tenho aí o controle. Então, o conceito de justiça é para a gente desconhecido. E esse conceito da justiça divina, que tanto se fala e não se compreende absolutamente nada, ele um dia se fará? Ele existe hoje, porque a justiça divina ela é um estado de consciência, e o estado de consciência ele não é vendido, né? O estado de consciência ele não pode ser dado a você, né? Ele não pode ser delegado a você. Você tem que desenvolver, e o estado de consciência ele só permite que seres cósmicos desenvolvam esse estado. Todo ser humano é um ser cósmico. Sim.
E na medida que desenvolve um estado de compreensão do meio onde ele está inserido e compreende o que é a justiça, justiça humana, justiça divina, justiça cósmica, que são diferentes, né? Então, ele tem em si a própria justiça divina, que é o quê? Que é a compreensão. Entenda essa compreensão, ele tem harmonia. Entendo a harmonia, todos para ele são exatamente iguais. Num mundo onde todos sejam exatamente iguais, não há injustiça. A justiça se fez. Hoje se fez. A gente falou agora um pouquinho no termo sinarquia, né? Sim. Então, a sinarquia é aquele estado social, né, onde existe a autoridade, onde existe o poder e onde existe a força. A autoridade, né, ela é expressa através da liberdade. A liberdade é onde? Na educação, então todos têm que ter educação, né? A igualdade, ela é praticada em termos de justiça. Todos que têm que ter igual justiça, né? Sem medos, desconhecendo o conceito de medo. E a fraternidade, ela tem que ser praticada na economia, né? Então, todos têm o necessário para subsistir, todos Sim. têm liberdade, todos têm educação. Em um mundo onde todos têm o alimento, onde todos têm liberdade, né? E onde todos têm educação, o conceito de medo inexiste. Sim. O conceito de medo inexiste, né? E aí a gente vive um estado em que a justiça se fez para os homens. Ali vive a lei. Perfeito. E não é nem utopia, né? Que utopia é de utopos, é de não topos, não lugar. Então, utopia é um lugar que inexiste. Exato. Então, não dá para chamar esse estado de coisas de um lugar que inexiste, porque a partir do momento que existe na mente, na alma de uma pessoa, sob essa ele já ótica, não é mais utopia, exatamente, ele é material. Exatamente. Então, um estado justo externo, um estado justo divino, um estado justo interno, que é o primeiro de todos, né? Ele não é utópico, ele é real e ele tem que ser exteriorizado. Agora, enquanto não houver justiça em cada um de nós, sempre essa mesma história, não vai né? existir Tudo justiça começa externa. internamente, Não né? vai existir, né? Não vai. E você pode praticar a justiça para você, de que maneira? Buscando aquilo que você precisa, o que você precisa. Harmonia, educação e o alimento adequado para quê? Para a alma, para o corpo e para o espírito, né? Isso é vedado, é velado, é escondido, é oculto. Não se instrua. Tem tanta instrução à disposição de todo mundo, né? Para que daí você seja um elemento social ativo, internamente e externamente, e respeitando as idades mentais, respeitando as características de cada um, você trabalha para quê? Para que a justiça se faça para todos os seres. Perfeito. Né? E aí a expressão máxima que se deseja é que a justiça se faça para todos os seres. É isso. Deixa eu ver aqui. Acho que nós estamos no horário ou não? Deixa eu ver. Não, temos mais alguns minutinhos aqui. Então eu quero estabelecer mais um pouco aqui sobre essa questão, para esclarecer bem. Nós vemos hoje aqui, vamos voltar agora para a Terra. Né? Para a Terra não, para o nosso plano aqui. Nós temos visto muita injustiça. Uhum. Muita injustiça, muito problema no judiciário, não só daqui, a gente vê no mundo inteiro, de maneira geral. Do mundo de maneira geral. Aqui você, Jorge Antônio Ouro, aqui você atribui isso quando deveria ser. Hoje é pejorativo, todo mundo faz aquela questão da justiça, né? Bota a venda, diz que ela não enxerga nada, que ela é cega. É uma invenção, né? A justiça, sabe que a justiça, conceitualmente, ela não tinha venda porque ela era obrigada a olhar tudo, porque a base da harmonia social é a justiça social. Sim. O que está vendo, então, com a nossa justiça? A gente se espanta quando a gente comenta sobre o judiciário, ou no Brasil, ou em qualquer país do mundo, de maneira geral, porque a gente associa judiciário com justiça, justiça com divindade, com harmonia, com pureza. Mas no conceito que se tem hoje de Estado social, a justiça, o judiciário, é só um de 3 poderes. Você se espanta quando no executivo acontece uma não conformidade, quando alguém rouba, engana. Isso. Né? A gente não se espanta porque já está até acostumado. Né? A gente se espanta quando no legislativo alguém engana, rouba, mente, se apropria, assim. Não, isso no mundo inteiro. A gente não se espanta por quê? Porque a gente já está acostumado. Agora, a gente se espanta quando na justiça acontece alguma coisa assim, porque a justiça a gente considera como o último refúgio.
né? É porque assim, o que a gente mais deseja é viver em um mundo justo. Exatamente. Só que como é psicológico isso, né? É porque como o conceito de justo ele é desconhecido, né? Então você imagina um mundo justo, né? É assim, aquele mundo que te dê paz, harmonia, liberdade, fraternidade, igualdade. Mas daí isso não se projeta no Poder Judiciário. Por quê? Porque o Judiciário, em qualquer país do mundo, é um dos 3 poderes. E ainda que assim, né? Você se pega um modelo sinárquico, né? Ou você... Vamos deixar o modelo sinárquico para não ser muito extremo. Vamos pegar um modelo grego, berço da democracia. Os juízes, né, eram assim, qualquer cidadão, ele pode ir lá e se inscrever para ser juiz, e aí como tinha mais inscritos do que necessidade, né, aí era sorteado. Então, na Atenas, na Grécia inicial, no berço da democracia, praticamente todos os cidadãos, um dia ou algum dia, já tinham exercido um cargo público, porque cargo público não era remunerado. E os juízes eram sorteados entre todos, né? E aí recebia uma capacitação. O que se percebe? Novamente, educação. Então, se você pega a população e instrui a população, todos têm ensino. Por que defender a Constituição, defender as leis, né, só é dado a alguns? O livro de leis, né, de um país, que é a Constituição, eu posso ir lá e decorar a Constituição inteira. E aí eu posso falar por mim mesmo. Sim, né? E claro. Eu falo por mim mesmo. Claro. Né? E aí, por que não pode? Deveria poder. Deveria poder. Todo cidadão deveria poder defender a justiça. Por quê? Porque em si a justiça já teria sido feita, em si mesmo. Né? Agora, aquela questão que a gente conversou nisso. Se o cidadão ele é injusto, se ele age de uma maneira por medo, ou medo da justiça dos homens, ou medo do poder executivo, do legislativo, do judiciário, ou por medo divino, ou por medo da religião que segue, não interessa qual seja o medo, né? Então ele, não importa o que ele faça, não importa a cor da roupa dele, ele é um homem injusto. Se desse o anel de Giges para ele, a gente teria um outro demônio antropomorfizado, né? E aí, se você é dessa maneira, como é que você vai exigir ou desejar viver em um mundo justo, se o mundo é só o somatório de todas as pessoas como você, como eu, como vocês? O mundo é só, o mundo é só a soma de nós todos, né? E aí, se a maioria de nós não age justamente, né, consigo mesmo, ou não age justamente naquele momento que ninguém está olhando... Outro dia eu vi um vídeo, daí tinha uma fila, tipo atendimento assim para banco, ou que seja, né? E aí veio uma moça gestando, né? E aí pediu para entrar para furar a fila, o que se diz, né? Daí o rapaz que daí deixou ela furar a fila porque ela estava gestando, ele então, honestamente, o que ele fez? Ele foi para o fim da fila porque ele não prejudicou os de trás. Ele deu o lugar dele para ela, mas ele foi para o fim da fila. Sim. Né? E aí, lógico que aquilo é uma montagem, né? Mas aí como um exemplo de como deveria ser. Claro, um exemplo daí, comportamental. Então, todos na frente dele também vão para o fim da fila e ele volta para o lugar onde ele estava. Por quê? Porque daí mostraram para ele que ser fraterno é lícito. Nível de consciência. Nível de consciência. Mas aquilo foi uma montagem para criar um interessante, filme. Claro, mas é uma... Deveria ser a prática. Perfeito. Né? Então, se você não, assim, você está na fila, uma das grandes preocupações de estar na fila é para ver se não vai ter nenhum espírito de porco que vai furar a fila. Você vai sair do estacionamento e tem uma fila aqui que tem 50 carros. E tem uma saída por aqui que chega lá na frente. Aí você está vindo... Mas a gente vê isso todos os dias. Todos os dias. O camarada por aqui. E daí você vai colado no outro para daí não deixar que ele passe na tua frente, ele vai forçar tal. Daí então você se coloca, e quando você está fazendo isso, você vai se prevenir contra o espírito de porco. Quem está controlando o teu organismo é a amígdala cerebral. Você está em luta na selva, né? Adrenalina, você já está criando mentalmente as tuas reações, você já está pensando em como você vai esganar o cara, é assim mesmo, é isso mesmo. E aí você esquece que tudo aquilo que você Xingamento, criou, tudo. E que você esquece que tudo aquilo que você criou agora está dentro de você para ser resolvido. Perfeito. O que aconteceu? Você foi injusto contigo, porque tem um que está sendo injusto com todos. E daquele que vai lá na frente, eles não, eu estou precisando passar na frente ligeiro, porque eu tenho que chegar em casa, porque eu tenho que fazer uma coisa rapidamente.
Ah, então porque você tem que fazer alguma coisa rapidamente, o tempo de vida teu é mais importante que o dos outros, e isso é justiça? É por isso que a coisa está dessa maneira. Então a gente não deve se espantar quando qualquer coisa que aconteça, com qualquer coisa que aconteça em qualquer dos três poderes que hoje organizam os estados, porque são feitos por pessoas, né? E pessoas que a gente nunca generaliza, né? Mas por pessoas que podem ou não ter senso de justiça. E o senso de justiça não é saber a Constituição para se defender. Não, fala assim, eu exijo meu direito, né? Eu vou no PROCON do universo para reclamar porque a vida não está dando o que eu mereço. O que você merece? Né? Você está tendo hoje o que você construiu na anterior. Né? Assim, furei a fila e quando chegou na vez ali que eu estava embicando meu carro, daí eu furei a fila, sou um espírito de porco. Agora aqui, peguei e dei de cara com outro espírito de porco. O que acontece? Paramos nós dois e vão brigar na rua e aí trava a fila, trava o trânsito, nós vamos parar na polícia. Aí chego lá e assim, puxa vida, a vida não é justa porque eu perdi meu dia nessa briga. Não, é você que não foi justo contigo, dúvida, porque você que provocou. E você vai culpar teu anjo da guarda que não te protegeu, camarada. Né? Entende? Então, o desconhecer a mecânica da vida, o desconhecer o que seja justiça, o não praticar justiça para consigo mesmo, né? Essa é a maior das injustiças e é a mãe e é a fonte da forma como o mundo está hoje, porque o mundo externo é só o somatório daquilo que existe internamente em cada um de nós. É como se a coisa social fosse o somatório das almas, ou por assim, todo mundo tem um terreno para plantar o que comer, né? Mas quem define a cor da chuva é o somatório da alma de cada um. Se a alma de cada um está vermelha, né, ou está mediana, vai chover o quê? Ácido. E você vai comer o quê? Terra seca, pedra. Né? Aí você vai sofrer. Eles dizem que a culpa do sofrimento é da divindade porque ela é injusta. Não. A divindade é um grande espelho. Ela é só um reflexo daquilo que você faz. Esse é o conceito de justiça. Você foi muito feliz aí e para a gente encerrar, o que você fala mais uma vez, a frase de Gandhi que você usa muito, eu uso muito também, que é ninguém dá o que não tem, né? Se você não pode exigir o que você não tem. Então, hoje, com esse programa aqui, cada um de nós tem que fazer a reflexão. Eu sou justo, eu pleiteio justiça, mas eu sou justo? Né? Falando, né? E o ser justo consigo. Lembro no dia de estar conversando, e daí você fez uma pergunta pessoal, daí eu respondi, e eu disse que assim, uma coisa que eu aprendi nessa vida é eu ter paciência comigo mesmo e saber das minhas limitações. Então, assim, eu sou um incansável lutador pela justiça, né? Primeiro comigo mesmo. Então, assim, eu me cobro, eu tento fazer, e a mesma regra eu aplico para todos, porque eu jamais vou aplicar, né? Eu vou exigir de alguém alguma coisa que eu não tenha antes cobrado de mim mesmo. Com certeza, claro. Né? Porque aquele princípio hipocrisia, abundante accordes, assim, a boca fala o que do coração transborda. Né? Então você não pode ser de uma maneira, né, e se comportar de outra, porque daí você está sendo injusto com o meio onde você vive, você está sendo injusto com a própria alma da terra, está sendo injusto com todos os seres humanos. Enganando a si próprio, né? Enganando a si próprio, que é o pior. E a única pessoa que você consegue enganar é você mesmo, porque cosmicamente tudo aquilo que você está engendrando na tua alma é como se tivesse uma vitrine, está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo, né? E você que vai ter que dar conta, né? E não adianta, você está fazendo um jantar comunitário e é uma sopa. E daí, nesse jantar comunitário, tem 5 pessoas que você não gosta. E daí, para prejudicar as 5 pessoas que você não gosta, você vai colocar veneno na sopa. Só que é o seguinte, você também vai comer. Vai tomar, exatamente. Né? E aí você come a sopa, né, envenenada, né, e morre com o prazer de saber que ao menos você prejudicou aqueles. Só que aqueles que você prejudicou são vítimas. Para eles o peso é 0. E daí você vem para resolver o fato de você ter tirado a tua própria vida, que é gravíssimo. E mais a das outras pessoas. E mais a dos outros. E depois você vai reclamar, puxa, mas a vida não é justa comigo. Por quê? Porque nessa vida eu não tenho sopa. Bingo, bem isso. Isso é justiça. Isso aí, nossa, brilhante, muito bom.
Muito bom, seu Jorge. Gostei mais uma vez. Gostei, não gostamos, né? É legal esse Eu aqui. gosto muito de conversar É legal com quando você desenvolve isso aqui, porque, como a gente já falou, as oportunidades são raras a gente ter esse tipo de conversa, né? E compartilhar, a gente forma uma egrégora muito legal. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Grego. Eu desejo que todos fiquem bem, fiquem em paz e que a gente trabalhe por um mundo justo, né? Um mundo que haja liberdade, igualdade, fraternidade e paz e harmonia, e que não se faça de quer, que é a justiça do homem, se faça temes, que é a justiça divina. Ó, brilhante. Encerrar o programa assim é bom. Fraterno abraço e um feliz sempre.